Olá, sejam bem-vindos. Nos foi sugerido uma reflexão em torno da prece. Um raciocínio à luz da doutrina espírita para que possamos refletir um pouco quanto à importância e também à eficácia da prece em nossas vidas. O quanto é importante, o quanto nos auxilia a forma correta, os meios, os seus resultados. São reflexões em torno da prece que nós faremos hoje, nesse momento. Lembrando então inicialmente que a prece é uma invocação. É o momento em que nós abrimos um espaço no campo mental e sentimental, emocional de cada um de nós, para uma canalização, para um diálogo com Deus. Ou seja, é uma transmissão de pensamento, aonde vai haver uma variedade de qualidade ou não, de acordo com as intenções, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio, cada um de nós tem uma maturidade espiritual alcançada, cada um de nós então vai refletir através dos seus pensamentos os requisitos à altura da maturidade espiritual alcançada. Por mais que esteja fazendo uma prece, é claro, essa prece pode estar composta de requisitos que nos qualifica a ser bem entendidos, né? E bem atendidos com relação ao que nós pedimos na prece. Vai da intenção e da formulação de nossos pensamentos aos quais estejamos entregues naquele momento em que estamos abrindo um espaço para o momento através da prece. Vamos então continuar o nosso raciocínio sobre a prece. As preces dirigidas, vamos assim bem entender, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos. Primeiramente, precisamos entender isso. Elas são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. Existe, como nós estamos vendo aqui, espíritos superiores, é claro, encarregados da execução dos pedidos de cada um de nós. Os nossos pedidos, então, vamos assim entender, vão passar por um crivo de razão por parte desses espíritos superiores, a fim de que possam eles encaminhar devidamente de acordo com o nosso merecimento e, é claro, atender de acordo com a vontade de Deus. Primeiramente é preciso entender isso, de acordo com os nossos merecimentos e, é claro, a palavra final é a vontade de Deus. É preciso que nós tenhamos uma aceitação, um entendimento e uma certa humildade para estarmos colocando os nossos pedidos submissos à vontade de Deus. Ao contrário, nós vamos estar priorizando às vezes a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós vamos estar priorizando as nossas deficiências, as manifestações do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que são a fonte ou as fontes, né, de todas as misérias humanas, o orgulho e o egoísmo. Mas continuando ainda na questão da prece, fazendo um raciocínio interessante, dizer que aí o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nos faz compreender a ação da prece.
ela nos faz compreender, entender o mecanismo desta ação por intermédio da prece, dizendo que a energia da corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. Pensamento é energia, e a veiculação dessa energia, a mobilidade dessa energia, a movimentação dessa energia está preso à questão da vontade de cada um de nós. Por isso a análise de nossa vontade, de que tipo de vontade estamos sendo movidos, quais os desejos, qual a verdadeira vontade, qual a intenção por detrás desse desejo, desta prece, dessa formulação de pensamento no momento da prece. Ou qual a vontade real que existe, ou não existe uma vontade definida. Qual a qualidade dessa vontade? Existe uma vontade de prejudicar através daquela prece? Existe uma vontade que caracteriza o nosso próprio egoísmo? Ou existe, então, ao contrário, né, uma prece desprovida do egoísmo, do orgulho, despida do orgulho e do egoísmo, e submissa à vontade de Deus? É preciso nos autoavaliar, a fim de que nós possamos promover um diálogo sincero e correto com Deus, porque fazer uma prece é falar com Deus, é se abrir, é se colocar despido, porque na verdade não podemos enganar a Deus. Com os nossos jeitinhos, com as nossas intenções de moldarmos-nos ou esconder determinadas mazelas, determinadas energias deletérias existentes, impregnadas nos nossos pensamentos e nos bastidores das nossas intenções. Não há como esconder para Deus, não há como esconder. Aos olhos de Deus, todas as nossas intenções, nos íntimos detalhes, nos mais íntimos detalhes, são enxergadas e entendidas e levadas em conta no sentido de colocá-las como manifestações que estarão à altura de nossa evolução. E nós seremos atendidos de acordo com a nossa evolução, com a nossa evolução permitida por Deus, porque essa evolução vai caracterizar exatamente os nossos merecimentos. E vamos receber de acordo com os nossos merecimentos, como foi dito antes. Vai essa maturidade espiritual alcançada e apresentada no nosso pensamento, na nossa prece, vai ser levada em conta. E vamos receber a altura da nossa maturidade espiritual. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor, e vai levar em conta também as nossas deformidades, a nossa maturidade espiritual alcançada. E vai promover o melhor, porque só Deus sabe o que realmente é melhor para nós. Nós não temos uma noção clara quanto a isso, mas Deus tem. Isso é importante. Continuamos então a entender que a prece tem por objeto um pedido. Inicialmente nós pedimos alguma coisa. Na maioria das vezes mais pedimos, né, do que agradecemos, não é verdade? Esquecemos que também a prece tem por objetivo o agradecimento. Mas geralmente nós pedimos muito mais do que agradecemos. Também tem por objeto uma prece louvar. Graças te dou, Senhor, por tudo que nós estamos recebendo. Então tem esses três objetivos: pedir,
agradecer e louvar. A prece pode ter essas três características: pedidos, agradecimentos e o louvor. Pela prece, o homem ou qualquer um de nós, quando diz aqui o homem, está dizendo qualquer um de nós, homem, mulher, a humanidade, as pessoas, todos nós, homens e mulheres, encarnados ou desencarnados. Está dizendo que a prece, ou seja, pela prece, todos nós atrai o concurso dos bons espíritos. Quando seja essa prece sincera, não é? Bem intencionada. Então, atraindo aí os bons espíritos que vêm sustentar-nos nas nossas boas resoluções e inspirar cada um de nós nos bons pensamentos. Quando nós temos aquela tendência no momento da prece, na fundamentação da prece que nós estamos fazendo, a sinceridade, a bondade, o bem, o desejo de melhoria comportamental, o desejo de se modificar, de se transformar cada vez mais, porque nos falta força e nós rogamos forças para prosseguir naquele caminho sacrificial da transformação pessoal nossa. Os bons espíritos vão nos sustentar, nos estimulando e nos dando forças. Junto àquelas boas resoluções que nós temos em mente, que nós temos no íntimo, vão nos dar a força necessária, com certeza. Nos estimulando e nos dando as possibilidades de sermos vitoriosos, exitosos naqueles bons pensamentos, que são os processos de crescimento. Se alimentamos a ideia, o desejo, o esforço pessoal em crescermos espiritualmente, vencendo em nós as nossas próprias mazelas, e isso se caracteriza nas nossas preces, nós vamos receber o apoio necessário. Se dividirmos, então, os males, vamos lembrar disso, se dividirmos os males da vida em duas categorias, nós vamos entender o quê? Os males das coisas que o homem não pode evitar e os males dos que ele mesmo, no caso o homem ou a mulher, provoca. Tem aquilo que nós não podemos evitar. Devemos entender isso. Tem males, tem coisas que não dá para evitar, porque às vezes é uma expiação. Faz parte de uma programação reencarnatória, de um pedido feito por nós mesmos. Está na programação reencarnatória. Então não há como você burlar aquele processo, aquele momento, aquela necessidade espiritual, provacional ou expiatória. Mas também existe, esclarece a espiritualidade amiga, que existe aquelas questões provocadas por nós nessa atual existência, aonde às vezes temos um comportamento indevido e nós desencadeamos consequências e naturalmente, na maioria das vezes, essas consequências se manifestam, surgem no nosso caminhar atual, do nosso momento existencial atual, foi provocada por nós. O que plantamos, nós vamos ter que escolher. Se observássemos rigorosamente as leis divinas, se levássemos em conta, se observássemos rigorosamente essas leis divinas, seríamos perfeitamente felizes, nos lembra a espiritualidade superior. É simples assim.
se observássemos, se levássemos em conta um processo aonde estivéssemos buscando ter uma condizência comportamental cada vez maior com as leis divinas, nós seríamos perfeitamente felizes. Felizes no sentido de ter uma consciência tranquila com relação aos deveres bem cumpridos. E nos lembra a espiritualidade superior também, quanto à prece, que a ação desta prece, ou a ação da prece, tem por fim atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, pedir-lhes a força necessária para resistirmos aos maus pensamentos. Porque os maus pensamentos, que é uma manifestação do que tem de ruim ainda em nós, os pensamentos tanto internos, oriundos de nossas próprias imperfeições, quanto externos também nos chega, é normal que eles surjam, é normal que eles estejam presentes na nossa tela mental, vez em quando. Mas não é normal que nós os façamos permissão, dando permissão para que eles continuem permanecendo, fazendo parte da nossa mobília íntima, existencial. Não é normal que nós estejamos fazendo deles algo indispensável para nós. Porque nesse caso, nós vamos criar situações complicadas. Vamos estar caindo nas armadilhas criadas por nós mesmos, as quais nós mesmos vamos sofrer as consequências. E então a espiritualidade, para nos atender neste quesito, vai dizer que não é o mal que eles afastam de nós, eles não afastam o mal de nós. Mas é, na verdade, a nós que eles afastam do pensamento que nos pode causar o mal. Nos alertando, olha, esse pensamento, é aquele espírito amigo, né? Olha, esse pensamento, aquela vozinha de consciência que vai dizer que esse pensamento, essa intenção, esse desejo não vai me dar, não vai me levar a um bom resultado. Pode me levar a um momento de sofrimento, porque toda má escolha gera sofrimento, dor, sofrimento. Se eu der atenção a essa voz que me alerta, eu vou despertar e rechaçar aquele pensamento. Porque eu tenho livre-arbítrio para acolher o pensamento mal e fazer da minha casa íntima a casa desse pensamento, fazer com que ele germine e dê frutos. Mas eu também tenho o livre-arbítrio e a livre escolha de escolher fazer com que esse pensamento seja excluído de meu campo mental, do meu campo sentimental, do meu campo de emoções, para que então assim ele não cause outros tantos problemas para mim. Estava reservado, no caso, ao Espiritismo, à doutrina dos Espíritos, provar a ação da prece pela revelação das relações entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. É o que ocorre. A doutrina espírita prova essa relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. E por esse fato, vai dizer então para nós que a prece é recomendada por todos os espíritos amigos. Todos. Ela é uma recomendação geral em relação aos espíritos superiores, em relação também a nós. Renunciar a essa prece, renunciar ao ato, à liberdade de se fazer, a esse canal de
conectividade com Deus, que é a prece, renunciar a ela é ignorar a bondade de Deus. É ignorar. É abrir mão de um relacionamento mais próximo, de um relacionamento com Deus, por intermédio, é claro, da espiritualidade amiga, por intermédio dos emissários, amigos espirituais. É abrir mão, é se fazer insensível, é abrir mão da possibilidade ou da oportunidade de se fazer mais esclarecido e mais protegido. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, ao sermos atendidos quanto àquele ou aquele outro pedido que nós dirigimos a Deus, Deus tem frequentemente em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Primeiramente, a intenção. O que está na intenção da prece que eu acabei de fazer, ou que estou fazendo? Eu devo observar. A intenção é o bem em prol da minha pessoa e o bem também em prol daquela outra pessoa, dessa ou daquela outra pessoa, ou daquele grupo de pessoas, ou ao contrário. Qual é a intenção embutida nessa prece? Devo parar para pensar. Se for uma intenção condizente com as leis divinas, com a bondade, com o amor, com o bem, claro, vamos ser atendidos neste ou naquele momento, de acordo com o meu merecimento, de acordo com a vontade de Deus, não é mesmo? Se a prece exerce, também devemos lembrar, se essa prece ou aquela prece exerce uma espécie de ação magnética, como nós já vimos isso, então seu efeito está subordinado a uma potência fluídica de quem ora? Será? Essa prece ou aquela está subordinada a uma potência maior ou menor fluídica de quem ora? Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a influência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando ele for julgado digno desse benefício ou quando isso possa ser útil. Nós podemos, da parte de Deus, receber as energias necessárias, de acordo com o nosso merecimento, para executar aquilo que nós pedimos em nossa prece. Às vezes, vai haver o agregamento, vai se agregar por parte da vontade e da misericórdia de Deus, energias e fluidos à altura daquele pedido que nós assim fizemos, pelo fato de estar também à altura do nosso merecimento. Nós, por isso, vamos ser atendidos. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Não depende de lugar, de posição, da onde estejamos. Ela não está preso a ambiente, mas está preso à sinceridade, ao estado de alma, aos nossos sentimentos, sinceros ou não, para que esteja colocando a qualidade nela. Orar é o mecanismo de iluminação íntima. Orar é o ato que faz abrir caminhos de entendimento. Ter o ato de oração, de fazer a prece constantemente,
periodicamente, de abrir um espaço mental para falar com Deus, é indispensável na nossa caminhada evolutiva, para que o fortalecimento, como nós vimos, se faça presente e o entendimento cada vez maior, e o discernimento e a capacidade de se fazer bem compreendido e bem entendido, e também a capacidade de, em diversos momentos cruciantes da nossa vida, nós sabermos lidar com eles de forma produtiva, espiritualmente. É uma forma, quando assim se faz, usando do mecanismo da prece, é uma forma de nós nos fortalecermos em Deus. Independente de religião que nós tenhamos, independente de onde estejamos, independente de qual rótulo religioso nós nos fazemos adotando. Independente de lugar, independente de palavras bonitas ou bem colocadas ou bem robustas, literalmente ou não. Não está presa a exteriores, mas está presa à qualidade de sentimento. A qualidade do sentimento. Se eles são verdadeiros, sinceros, eles vão gerar bons resultados para nós. Vão gerar bons resultados de ordem espiritual. Então que Deus nos ampare nos ensinando a orar sempre, volvendo os nossos pensamentos para o alto, compreendendo que o que vai definir se vamos ser atendidos ou não na nossa prece é a vontade de Deus e os nossos merecimentos. Caminhemos em busca de merecimentos, fazendo cada vez melhor dos nossos passos, passos condizentes com as leis divinas. Deus nos abençoe, fiquem com Deus agora e sempre.